o Selbit decidiram que o Joey ia usar a máscara e como foi desistir dela? Essa é uma baita de uma pergunta mega interessante, hein? Mega interessante, hein? Ok, vamos lá. Pós-hiato de desconjuração, o grupo é enviado para um lugar vazio, junto com a famigerada Seita das Máscaras. Porém, Joey não estava lá. Joey não estava com o grupo. Joey estava em um outro lugar vazio. Porém, também com a Seita das Máscaras, onde Nathaniel fala tudo pro Joey que o Joey já falou no próximo episódio, nos outros episódios também. Só que hoje o Joey entende o que aconteceu. Antes o Joey não tinha entendido o que aconteceu. Com as informações da Celestine, por exemplo, do Gaius, da Ordo Calamitas. Hoje o Joey entendeu. Basicamente o que a Seita das Máscaras, isso era uma cena que eu e o Selbit faríamos. Só que por algum motivo a gente nunca fez. Essa conversa do Joey com a Seita das Máscaras e do acordo. Por algum motivo o Selbit não quis fazer naquele momento. Não sei se ele planeja fazer em outro momento, e talvez eu esteja falando demais. Mas estava meio que preparado, digamos assim. E o acordo foi exatamente esse. A Seita das Máscaras e o Nathaniel disseram, olha, vocês não têm absolutamente chance nenhum contra o Kian. O Kian vai surgir, a desconjuração vai acontecer, e vocês vão todos morrer. A não ser que você se junte com a gente. Foi basicamente isso que a Seita das Máscaras disse. Só que a Seita das Máscaras meio que fez uma brincadeira com as palavras. Ela deu a entender pro Joey que, olha só, ou você vem com a gente ou a gente mata todo mundo. O Joey, meio emocionado, entendeu isso. E no momento que isso aconteceu, o Joey já sabia, o Joey já tinha feito a pesquisa suficiente que ele tinha pra fazer sobre a Seita das Máscaras, porque o Joey, eu não sei se vocês lembram disso, mas em Desconjuração, no começo, foi o Joey que prendeu o Nathaniel. Porque o Joey já estava trabalhando indo atrás da Seita das Máscaras. Então, o Joey já tinha uma certa pesquisa sobre o assunto. E depois disso tudo, o Joey entendeu que não era bem assim o que eles queriam dizer, e que Nathaniel, na verdade, também estava fazendo uma certa aposta com ele. Certo? Meio emocionado, exatamente. O Nathaniel estava fazendo uma certa aposta com o Joey, porque o Joey era marcado, porque, sei lá, eu realmente, genuinamente não sei exatamente o motivo, mas Nathaniel deu a entender que Joey entrando na Seita das Máscaras tinha um certo propósito pessoal para o Nathaniel e para a Seita das Máscaras, que faria o Joey talvez... Peraí. Eu falei isso no episódio? Eu não lembro se eu falei isso no episódio. Não, eu não falei. Não, eu não falei. Não, tem uma coisa que eu ia falar que eu não falei, então não faz sentido eu falar, chat. Porque isso não foi revelado no plot ainda, e aí seria um puta spoiler, mas enfim. Basicamente, Nathaniel convenceu o Joey a entrar na Seita das Máscaras, porque ele acreditava que o Joey podia fazer alguma coisa contra o Kian. Era isso. Isso eu falei. E aí, depois com o papo do Gaius, falando assim, olha, a Seita das Máscaras é um grupo que, quando alguém é tão forte a ponto de perturbar o equilíbrio... O Calango tá aí? Eu não vi o Calango. Quando alguém é tão forte a ponto de perturbar o equilíbrio, a Seita das Máscaras surge e fala assim, olha, você pode entrar na Seita das Máscaras ou você pode lutar contra a gente. A pessoa, obviamente, ia perder. Porque a Seita das Máscaras é extremamente poderosa e não... É basicamente uma escolha entre aspas, né? Você escolhe ou morrer ou entrar com a gente. Era basicamente isso, basicamente. Então rolou todo esse papo nesse espaço vazio do Joey com a Seita das Máscaras, em que o Joey finalmente aceita, porém, ele tem um pedido. Imagina o seguinte, chat. Imagina o seguinte. A Seita das Máscaras chega e fala assim, beleza. Nathaniel, você é forte demais. Ou você entra na Seita das Máscaras, ou você luta contra a gente.
Nathaniel diz, beleza, eu entro sem problema nenhum, mas eu tenho um pedido especial. Eu quero que vocês ofereçam um acordo pra esse cara aqui, Joey Joke. A Cida das Máscaras, ok, a gente faz isso. A Cida das Máscaras vai falar com Joey Joke e diz, olha só, você pode entrar com a gente, se tornar poderoso, a gente pode ter alguma chance pra restaurar o equilíbrio, proteger o equilíbrio, derrotar Kian, seja lá o que for. E aí você entra, e aí a gente oferece alguma coisa pra você. Joey disse, beleza, vocês vão proteger essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Primeiro na lista era Kaiser, segundo na lista era Arthur, terceiro na lista era Dante, quarto na lista era a Erin, quinto na lista era Lucy e Fer, o sexto na lista era o Senhor Veríssimo, e aí seguia para proteção a todos os membros da Ordem. Isso estava dentro do acordo do Joey com a Seita das Máscaras. E assim, ó, vocês têm que entender que naquela época que o Selbit me perguntou isso, o Selbit me perguntou assim, ó, as máscaras têm uma lista, as máscaras querem uma lista de prioridades. As máscaras querem uma lista de prioridades. Qual é essa lista? E aí eu escrevi pro Selbit literalmente nessa ordem. Literalmente nessa ordem. Por isso que o Joey fica olhando pro Kaiser e pro Arthur quando ele aparece no último episódio. E o Selbit fala, o Joey é como uma marca. Ele tá apontando pra quem eles querem que salve primeiro. Foi exatamente isso que o Selbit falou. Ele deu uma puta dica ali. E quando o Selbit me perguntou isso, quando o Selbit me perguntou essa lista, me pediu essa lista, eu não sabia de todos os eventos que ocorreriam. Eu não sabia de nada. Eu sabia o que o Joey sabia, literalmente. O Selbit não me revelou as coisas assim, do nada. Por que ele faria isso, afinal de contas? Mas enfim. Esse foi o acordo, basicamente. Por que esse acordo aconteceu? Tem dois motivos. Um é a história. O segundo era a minha pausa na internet também. Tinha muito mais a ver com a história do que a minha pausa. Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu parei de fazer vídeo, parei de fazer live, eu já tinha saído de Instagram, já tinha saído de Twitter, já tinha deletado meu Twitter na época, inclusive. Eu tinha anunciado, ó, vou parar por tempo indeterminado. O Selbit veio conversar comigo. Ah, e o RPG, como é que fica? Eu disse, não, vou continuar participando. Posso continuar participando? Ele disse, ah, claro, então pode, então. Fechou. Então, assim, eu acho que teve a ver 99% com com a história, porque o Selbit já tinha planejado esse negócio, e eu fiquei meses no RPG depois. Acho que eu fiquei uns 2, 3 meses ainda, participando todo sábado. Porque era o projeto que eu não queria parar de participar. De jeito nenhum. Eu amo aquele negócio. Então... mas chegou num ponto que eu falei assim, Selbinho, eu realmente agora queria dar um tempo absoluto. Então, se tu quiser, a gente pode já fazer essa parada da Seita das Máscaras. Porque já tinha acontecido, basicamente, entendeu? Então, já tinha acontecido o acordo. Quando que o Joey sairia, era uma pergunta, a gente tinha deixado no ar, basicamente. Porque era uma coisa... Vocês lembram? Foi no final, antes do hiato de desconjuração. O acordo já estava acontecendo de qualquer jeito, entendeu? Quando a Seita das Máscaras apareceu na base, que atacou a Ivete, por exemplo. Atacou entre aspas não, né? Falaram assim, Ivete, se acalma, não ataca a Seita das Máscaras, porque essa é uma péssima ideia. Então foi basicamente isso. Sim, já estava pronto. Já estava pronto. Então não foi porque eu tinha parado com qualquer coisa, com vídeo, com rede social, com live, não foi por causa disso. Não foi porque não foi porque eu queria sair do RPG. O Joey não se jogava na frente dos monstros lá porque, já tinha feito o acordo mesmo, foda-se, eu não ia morrer de qualquer jeito, não tem absolutamente nada a ver. Tenho certeza que se o Joey morresse em batalha antes, não ia ser assim, tipo, o acordo o Selbit mudaria alguma coisa. Porque não é assim que o RPG funciona. E, enfim, é basicamente isso.